Então, para início da nossa participação, eu convido o Dr. Elias Knobel, que ele vai nos brindar com a sua experiência e a evolução médico-paciente, com toda a sua enorme capacidade para nos brindar. Dr. Elias, por favor. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui nessa época difícil, nessa época de pandemia, mas nós temos mais alguns desafios pela frente. O tema de hoje é teleconsulta, telemedicina, telepropedêutica. E eu fui convidado para dar a minha experiência nesse aspecto. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu sou um médico clínico formado há 52 anos, num local que era considerado, e ainda é considerado, um grande centro médico, a Escola Paulista de Medicina, o templo da clínica médica. Eu fui aluno de professores como Jairo Ramos, Oswaldo Ramos, Otávio Rato, enfim, pessoas que deixaram sua marca na história da medicina aqui no Brasil. Eu aprendi clínica médica com esses mestres, e eu sempre aprendi que o importante no exame do paciente era manter uma boa comunicação, manter um bom relacionamento, tocar no paciente, encostar no paciente, a mão que afaga, pegar o estetoscópio, esse símbolo da medicina, talvez maior do que a serpente de Esculápio, e manter esse entrosamento com o paciente. E foi assim que eu aprendi, e até hoje eu pratico a medicina desse jeito. Naquela época, com o decorrer do tempo, algumas inovações, alguns incrementos tecnológicos passaram a aparecer. E eu nunca me esqueço de dois aspectos principais: a introdução da ultrassonografia e a introdução do ecocardiograma M-Monte. Quando o aparelho de ultrassonografia chegou uma vez na enfermaria lá da Escola Paulista de Medicina, eu me lembro que o ultrassom mostrou que o paciente tinha uma quantidade de líquido acítico, mas a gente não acreditava naquilo. Então nós fomos lá fazer a propedêutica, percutir, virar o paciente de um lado e falamos: tá certo, o aparelho está certo. Depois, na época do ecocardiograma M-Mode, que o Dr. Abraham Pfefferman introduziu lá na Escola Paulista, eu me lembro que o exame trazia uma informação que existia uma insuficiência mitral. Aí a gente pegava o paciente, auscultava, respira, expira, muda de decúbito, fica para o decúbito lateral esquerdo, é verdade, o exame está certo. E com o decorrer do tempo, todas essas tecnologias, eu sou um felizardo, sou um privilegiado, porque eu assisti à introdução de todas essas tecnologias. Aqui no Einstein, que foi um templo também de introdução com o saudoso Dr. Fer, que tornou essa instituição conhecida em todo o Brasil como um centro tecnológico de alto nível em medicina. Em 72, eu fundei a UTI aqui do Einstein, e na década de 80, eu vou citar alguns exemplos que o nosso time na UTI, o que foi feito em relação ao uso desses dados e telemedicina daquela época. A primeira coisa foi um sistema de comunicação analógico usando uma rede Lantastic, e isso daqui acabou sendo tema de congressos. O Dr. Constantino Fernandes apresentou isso naquela época, uma rede analógica. E da mesma época nós tínhamos um programa que foi desenvolvido com o Dr. Camini, Dr. Meide, em que se analisava a ocupação dos leitos, se comparava com as infecções, com os aspectos bacteriológicos desses pacientes. Os dados eram transmitidos por Dr. Sérgio Ei e Dr. Jacir, que não estavam presentes no local, e os leitos eram alterados, eles eram relocados, os pacientes, para evitar o contágio. Também usando o programa BASIC, naquela época, os pacientes que eram submetidos à avaliação
hemodinâmica à beira do leito, nós somos aqui um dos introdutores do catéter de Swan-Ganz do Brasil, os dados eram encaminhados também para o doutor Akamine, que ficava na Escola Paulista de Medicina, o doutor Meide, e esses dados, através de um Apple IIe, utilizando os modems que o doutor Akamine comprou na RadioShack nos Estados Unidos, e eu comprei um Palm, esses dados eram transmitidos, eles eram analisados e encaminhados para a secretaria da UTI. Muito interessante foi naquela época, quando o paciente foi removido de Goiás, apresentando um quadro de dispneia, e ninguém sabia direito o que era, e nós, com uma gama-câmara, fizemos uma cintilografia à beira do leito, e esse paciente foi submetido a uma trombólise com diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Eu me lembro como se fosse hoje, que nós pegamos aquelas imagens e passamos por fax para Goiás. E aquilo foi um sucesso, todo mundo falando, olha só o progresso da medicina, nós conseguimos transmitir esses dados. Naquela época também, os nossos monitores eram monitores nacionais, nós tínhamos monitores da Dixtal. E eu não sei se o Amit chegou a pegar essa época, mas os sinais naquela época desses monitores eram analógicos. Então nós captamos o sinal analógico e gravamos num gravador Philips, e daí a gente podia transmitir por telefone até um outro local onde existia um eletrocardiógrafo da Dixtal daquela época. Foram todos momentos assim muito entusiasmantes, e isso era um prenúncio do que viria pela frente, e aquilo era feito de uma maneira até certo ponto amadora. Do mesmo jeito, naquela época, o Dr. Meide Anção, quando aqui ainda não existia nenhum site, criou na internet um site da UTI. E naquela época também nós já praticávamos um ensino à distância, mantendo contato com as outras UTIs em vários lugares do Brasil, discutindo casos e transmitindo, gerando conhecimento e aumentando a comunicação nesse país tão grande. E as teleconsultas? Como que nós ficamos com as teleconsultas nos dias de hoje? Como um propedeuta, como um clínico de base, de raiz, como eu, está enfrentando isso? A maneira de encarar essas teleconsultas, na minha opinião, na minha visão, é da seguinte maneira. Os pacientes, todos os pacientes, precisam ter uma abordagem clínica adequada. E para essa abordagem clínica adequada, nós temos que utilizar todos os recursos, inclusive os recursos de comunicação à distância. Nós não podemos esquecer que nós moramos num país que tem 215 milhões de habitantes e é maior do que muitos países somados da Europa. Como que nós vamos prestar assistência a esses pacientes? O ideal é a consulta presencial, sem dúvida. É o padrão ouro, é o top. Nós precisamos ter a presença do paciente, nós precisamos tocar no paciente, mas esta situação que nós vivemos atualmente, essa situação de pandemia, precipitou alguma coisa que já estava latente, que a gente sabia que ia acontecer, que é a comunicação à distância com os nossos pacientes. Isso daqui já é feito há muitos anos nós nos comunicamos com os pacientes via telefone, via bip. Quantas vezes com bip a gente parava na rua, telefonava para o paciente para saber o que ele precisava, estou com dor aqui, estou sentindo isso, então faça isso. Era uma maneira de você fazer uma consulta usando um dispositivo. E atualmente, o que é feito em relação à comunicação com o WhatsApp? Quantas consultas são feitas pelo WhatsApp? Às vezes existem até abusos usando essa tecnologia. Nós temos tido muito boa experiência, estamos adeptos cada vez mais da teleconsulta. É claro, eu sempre coloco essa ressalva. O padrão ouro, o padrão que nós queremos é a assistência presencial. Ver o paciente, enxergar o paciente, tocar no paciente, auscultar o paciente, palpar o paciente. Mas nem sempre isso é possível. E neste momento,
nós estamos vivendo isso e eu tenho tido uma boa experiência através desse tipo de comunicação de assistência ao paciente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós temos aqui, hoje, aqui no hospital, eu tenho uma paciente que há 2 semanas ela me telefonou e pediu uma teleconsulta. Eu fiz uma teleconsulta para ela, uma senhora de 93 anos. 2 semanas depois, ela veio até aqui numa consulta presencial que era essencial e ontem ela trocou a válvula aórtica, em 2 dias deve ir embora. Isso tudo começou através de uma teleconsulta numa época difícil de pandemia em que a comunicação e que a mobilização está muito difícil. Nessa teleconsulta, o que a gente privilegia muito é a anamnese. Como a gente privilegia muito a anamnese numa consulta habitual. E às vezes a anamnese nessas teleconsultas ela é até mais demorada. A gente entra em contato com o paciente, conhece o paciente, conversa com o paciente, conversa com o familiar, tem contato com o ambiente onde que o paciente está. Isso até certo ponto é um processo que humaniza o relacionamento médico com o paciente. Existem essas teleconsultas que funcionam muito bem como nos pacientes que eu controlo hipertensão. O paciente, hoje em dia, todos devem ter um aparelho de pressão em casa, eles estão muito acessíveis, são referendados pelas sociedades. Então, dessa maneira, você consegue fazer um controle e fazer uma teleorientação para esses pacientes com essas medidas de pressão em domicílio. Em psicologia, é desnecessário dizer que essas sessões de terapia à distância, elas têm sido já consagradas, referendadas e têm muito sucesso. Do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de assistência pública, o que eu tenho tomado conhecimento é que algumas empresas que dão assistência a esses pacientes, elas conseguiram resolver os problemas através de um atendimento à distância, através de uma teleconsulta, em quase 70% dos casos, sendo que os 30% restantes, eles acabaram encaminhando para um atendimento físico. O Pedrotti vai falar da importância dos prontuários, a prescrição digital que apareceu agora, ainda nós não temos para a Receita Azul, mas isso tudo é questão de tempo, logo, logo nós vamos ter isso disponível. Essa é uma situação sem volta, sem retorno, e toda vez que a gente tinha um avanço, que a gente observava um avanço tecnológico, na década de 80, quando eu citei esses exemplos, a gente falava entre a gente assim, eu falava para os colegas mais próximos, você imaginou como vai ser daqui a 5 anos? E eu digo para vocês o seguinte, faço a mesma pergunta, vocês imaginam como será daqui a 5 anos? Quem viver verá coisas extraordinárias. Nós somos médicos, nós somos clínicos, nós temos que acompanhar a evolução e a teleconsulta, ela existe, ela tem que ser colocada no seu devido lugar, assim como a presencial, que é o gold standard, e assim nós conseguiremos prestar uma assistência à saúde, assistência médica mais adequada. Doutor Elias, muito obrigado. A sua experiência sempre nos brinda muito. Eu só queria fazer algumas reflexões sobre essas teleconsultas. Como eu já disse, elas vieram para ficar, elas não vão voltar. Eu fico pensando assim, na década de 50, o gold standard em medir pressão arterial era com uns aparelhos coluna de mercúrio grandes, e eles ainda são o gold standard, qualquer aparelho é calibrado em aparelho com coluna de mercúrio. Só que hoje nós temos à disposição aparelhos de pressão que são acessíveis até para as classes menos privilegiadas. E a gente sabe muito bem que controlar a pressão em casa é muito melhor do que controlar no consultório. Quantas vezes eu tive pacientes que vinham até aqui, onde eu tenho consultório, só para medir a pressão, para ver se a medicação estava funcionando. Isso não tem cabimento no mundo atual. Agora, e na década de 50, nós tínhamos aparelhos de eletrocardiografia
desse tamanho, eram enormes. Eu me lembro que um dos primeiros eletrocardiógrafos que o professor Jairo Ramos falou para mim, que teve que utilizar para examinar um paciente em casa, ele teve que chamar um caminhão para levar o aparelho. Hoje em dia, nós temos aparelhos menores, mas nós que somos cardiologistas, nós sentimos a falta desse eletrocardiograma que é tão antigo e tão tradicional e tão habitual e sempre nos auxilia. Nós sabemos que existem inúmeros dispositivos, tipo Apple Watch, tipo Cardia, tipo outros que são conectados aos iPhones e outros aparelhos, que você encosta no peito e te dão o ritmo cardíaco, mas isso não é acessível para a população. Então, outro dia eu estava conversando com um fabricante tradicional de aparelhos médicos, em especial monitores eletrocardiográficos, perguntando o que ele vislumbraria daqui a alguns anos. Será que daqui a alguns anos, quando eu ligar para a casa de um paciente, não existirá, pode ser que eu estou fazendo conjecturas assim, um pouco fosfóricas, mas um cabinho, igual esses cabinhos que tem de som, ou esses que a gente conecta num telefone, no smartphone, que o paciente coloca no peito aqueles cabinhos, ou pega na mão, e aquele sinal é decodificado numa central e você tem um ritmo cardíaco. Porque não adianta eu chegar para um paciente, é bom você comprar um Cardia que custa, sei lá, acho que $1.800 ou reais, isso fica pouco factível. Então, eu acho que essas coisas, aos poucos, elas vão se tornando realidade. Aquilo que eu sempre falo, como que será daqui 5 anos? É só a gente olhar o que era 5 anos atrás. A gente estaria fazendo uma reunião sobre esse assunto hoje. Então, o que eu vejo, assim, o que é importante quando eu examino um paciente, quando ele está em casa? Eu quero saber como está a pressão, eu vejo como ele mede, você vai sentar, vai medir assim, desse jeito e tal. Eu vejo, ele pode me mostrar quanto que ele está pesando, ele pode pegar, fazer uma glicemia de ponta de dedo. Às vezes ele pode ter um oxímetro em casa, medir a oxigenação. E uma vez, Amit, viu, Pedro, uma vez eu vi um negócio tão interessante, mas isso daqui faz mais de 10, 15 anos. Lá em Israel, eles estavam desenvolvendo uma tecnologia para pacientes que tinham risco de ter infarto em casa, e que eu não sei onde foi parar isso, mas era mais ou menos assim. A pessoa coletava uma gota de sangue numa hora que tinha dor, ele tinha um kit em casa com lâminas, colocava aquela gota no meio de 2 lâminas e colocava num scanner. E através do scanner, aquela imagem era capturada à distância e pela densidade de cor ou de qualquer outra coisa, eles conseguiam identificar, naquela época se falava ainda em enzimas cardíacas, os marcadores cardíacos. Eu não sei onde isso foi parar, mas isso daqui já para mim não é uma coisa tão estratosférica, é uma coisa bem possível. E o que você, Pedrotti, imagina em termos de avaliação laboratorial num paciente que está em casa? Será que nós sempre vamos tirar sangue de veia para fazer exames? Ou nós vamos encontrar alguma outra maneira menos, vamos dizer, entre aspas, invasiva? Ou será que eu estou sonhando muito? Uma última pergunta do professor Elias. Não, eu só quero fazer um comentário, talvez esteja chovendo no molhado. O mais importante que existe na medicina é a relação entre o médico e o paciente. Aquela figura do médico, quando o paciente tem aquela necessidade, quando ele está precisando de um colinho, quando ele está precisando de uma orientação, quando ele está precisando de um apoio, não tem nada que substitui a presença, o toque, a mão que afaga, o estetoscópio que encosta no peito do paciente, até uma percussão que a gente sabe que tem pouco valor, mas você tem aquela empatia, você tem aquele entrosamento. Isso daqui é insubstituível. E se vocês me perguntassem isso 10 anos atrás, será que isso a gente consegue transferir para através de um dispositivo
em que eu vejo o paciente à distância, longe de mim, eu ia dizer que era muito difícil, que seria muito difícil. Eu até imagino que tem alguns colegas clínicos tradicionais que não aceitam muito esse tipo de dispositivo, esse tipo de tecnologia. Mas não tem jeito, ela veio para ficar. Por quê? Porque você adotando os princípios básicos da semiologia, da propedêutica, no respeito do relacionamento humano, você consegue criar essa empatia, você consegue criar essa confiança e aumentar muito esse relacionamento. E eu acredito que em boa porcentagem dos casos, talvez até um pouquinho mais que a metade, nós conseguimos resolver os problemas ou direcionar os problemas sem a presença física. Sempre levando em conta, mais uma vez, que nada substitui aquela presença física, aquele contato do médico com o paciente. Doutor Elias, um ícone aqui no Einstein, agradeço imensamente. Mais uma vez a todos que nos assistiram, obrigado pela presença.